Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 231. Um zumbido ecoou no ar quando uma kunai voou por trás, mirando certeiramente na nuca. Infelizmente para quem lançou a kunai, apesar de ser uma arma arremessada por um shinobi de elite, ela errou o alvo. O alvo era o Byakugan, um dos 3 grandes do jutsu. Sai Yuga moveu o corpo ligeiramente, esquivando-se da kunai, e agarrou a arma rapidamente pelo cabo. Apesar de jovem, a força em seus 5 dedos rivalizava com a de um shinobi adulto especializado em taijutsu. Ele segurou a kunai firmemente e a lançou para trás com velocidade incrível. Baque! Uma onda de calor emanou da mão de Sai. Ele soltou a kunai e desferiu um soco na ponta, cravando a arma profundamente no corpo do inimigo. Seu chakra seguiu o fluxo, esmagando os órgãos internos do oponente. Você, o shinobi de meia-idade, usando uma bandana de Kirigakuri, encarou os olhos do garoto com agonia. É o Byakugan, como aquele monstro. Um lampejo de intenção assassina cruzou os olhos de Sai. Sem expressão, ele agarrou a garganta do inimigo e arrancou com um movimento brusco. Não mencione aquele homem à minha frente. Sai chutou o cadáver para o lado, respirando fundo algumas vezes para se acalmar antes de avançar ainda mais para o campo de batalha. A batalha do Monte Shigeru durou mais de 1 hora. Essa fortaleza, conhecida como Última Barreira de Kirigakuri, estava encharcada de sangue, com os cadáveres de shinobi de Konoha e Kirigakuri espalhados por toda parte. A maré da batalha estava mudando a favor de Konoha. Através de seu Byakugan, ele podia ver que a vanguarda havia rompido as defesas de Kirigakuri e desaparecido na escuridão, avançando claramente em direção ao coração da vila. O chakra tanto do comandante quanto de Huri-sama não era mais visível. Preciso alcançá-los. Movido pelo pensamento de restaurar a glória do clã Hyuga, o garoto de 9 anos cerrou os dentes e engoliu uma pílula de soldado. Ele avançou com a palma da mão, visando esmagar o coração do inimigo à sua frente. Bang! Tanto Sai quanto seu oponente pararam, surpresos com a força do outro. Um shinobi habilidoso. O primeiro ataque de Sai falhou, então ele imediatamente se abaixou, concentrou o chakra no ombro e atacou seu oponente como um raio. O impacto foi mais forte desta vez, mas como antes, estavam em pé de igualdade. Ambos os combatentes recuaram, criando distância entre si. No campo de batalha, 2 meninos de idade semelhante trocaram olhares. Sai Yuga, o garoto que empunhava o Byakugan, relaxou o pulso e disse seu nome calmamente. Kimimaru Kaguya, respondeu o garoto de cabelos brancos com uma marca vermelha na testa. No breve silêncio que se seguiu, ambos gravaram o nome do outro na memória. Então, eles se atacaram simultaneamente. Os shinobi, quando despojados de toda a pretensão, não passam de executores sedentos de sangue. 6 anos atrás, quando Sai testemunhou inúmeros membros de seu clã morrerem diante de seus olhos, ele compreendeu essa verdade. Ele não mostrou misericórdia nem a si mesmo, aprimorando seu corpo como uma arma, nem a seus inimigos. Ossos sobressaíam do cotovelo de Kimimaru, enquanto ele se lançava em direção a Sai. Tendo testemunhado o estilo de luta de Huri, Sai não se intimidou. Sabia que ainda era jovem, não possuía uma grande reserva de chakra e não conseguia executar ninjutsu de alto nível. Kimimaru, ele supôs, provavelmente estava na mesma situação, então partiu para o ataque. Seus punhos se chocaram violentamente, produzindo um som agudo e estridente. Os ossos deles são muito duros. Sai franziu a testa, sentindo a dor nas mãos. O Shikotsu-myaku de Kimimaru era um Kekkei Genkai naturalmente vantajoso, tornando-o mortal em combate corpo a corpo. O fato de Kimimaru não estar usando ataques de longo alcance sugeria uma grande confiança em suas habilidades físicas. No entanto, Sai era um combatente feroz. Percebendo que a força bruta não funcionaria, ele não recuou, mas em vez disso desviou dos espinhos ósseos de Kimimaru, permitindo que um soco o atingisse no próprio peito. Após uma série de estalos, as costelas de Sai quebraram, mas seu chakra explodiu do tenketsu de seu peito, fluindo para o braço de Kimimaru. Bang! Os 2 meninos se chutaram simultaneamente, fazendo com que o outro voasse para trás. Sai sofreu 3 costelas quebradas, enquanto o braço direito de Kimimaru teve rupturas musculares. Pela gravidade dos ferimentos, ele parecia estar em desvantagem, e sua troca de golpes desprotegida pareceu ser um erro. Mas aquilo não era uma academia ninja com sensei supervisionando. Era o campo de batalha do Monte Shigeru. A visão excepcional do Byakugan atingia seu ápice em meio a escaramuças tão caóticas. O chute de Sai foi preciso, lançando Kimimaru na direção onde seu aliado de Konoha lutava. Aquele aliado de Konoha era ninguém menos que Itachi Uchiha. No ar, Kimimaru percebeu que algo estava errado. Usando seus fortes músculos abdominais, ele girou o corpo para ficar de costas. Mas ele não viu nenhum inimigo, apenas um bando de corvos grasnando descontroladamente. Droga, é um genjutsu! Os pensamentos de Kimimaru mal se formaram antes que tudo escurecesse e ele caísse em um sono eterno. Com a mão no peito, Sai observou Itachi cravar uma kunai na garganta de Kimimaru. Pensou, embora Itachi seja um pouco estranho, como camarada, ele é confiável. Sem dizer uma palavra, eles cooperaram perfeitamente. Itachi retirou a kunai, confirmando a morte do inimigo, antes de acenar levemente para Sai em cumprimento, e então desapareceu usando a técnica de cintilação corporal.
Pela direção em que ele desapareceu, ficou claro que Itachi também estava avançando com a vanguarda em direção a Kirigakuri. Eles lutam como se não dessem valor às próprias vidas, pensou Sai com ironia, mostrando os dentes enquanto pressionavam um kit médico contra o peito. Depois de lançar um olhar para seus dois subordinados ainda em combate com o inimigo, ele se levantou, com a intenção de ajudá-los antes de considerar o próximo passo. No entanto, ao se endireitar, ele viu através de seu Byakugan que alguém havia aparecido repentinamente ao lado do corpo de Kimimaro. Uma inimiga? Outra Kaguya? Pensou Sai. Mas ele rapidamente descartou essa ideia. A figura não se parecia em nada com o shinobi de Kirigakuri. Em vez disso, parecia mais um viajante que havia se perdido na região selvagem. Ele era alto, vestia uma longa capa preta e parou ao lado do corpo de Kimimaro, observando com interesse. Então, como se pressentisse o olhar de Sai, a figura inclinou a cabeça e olhou na direção do garoto com Byakugan. Talvez tenha durado 1/10 de segundo, ou até mesmo apenas 1/100. Mas o poderoso córtex visual captou a imagem e a transmitiu ao cérebro. Ambos viram os olhos um do outro. Eram completamente brancas, exatamente como as dele. Sai ficou estupefato. Ao tentar enxergar melhor, percebeu que o homem de capa havia desaparecido do lado de Kimimaro, como se fosse uma mera ilusão. Será que é um ataque de genjutsu? Sai franziu a testa, tocando inconscientemente o ombro dele. Mas ele só sentiu suor espesso e espasmos musculares. Esse era o instinto de um shinobi genial. Não podia estar errado. O corpo inteiro de Sai ficou gelado, seu coração apertado por uma mão invisível. Foi mesmo aquele homem. Capítulo 232. Lord Mizukage, é hora de tomar uma decisão. O chefe do clã Kaguya olhou para Meiterumi com um tom inconfundível de melancolia. Após esta noite, Kirigakuri será apenas história. Com as forças das nações do vento, da terra e do relâmpago à nossa disposição, não seremos capazes de resistir ao exército de Konoha liderado por Hiruzen Sarutobi e Shizui Uchiha. Além disso, o inimigo possui shinobi poderosos como Huri Mochizuki e Itachi Uchiha Então, se render de vez. Mei não se virou, sua voz fria enquanto falava. Unir-se a Konoha seria de fato uma boa escolha para o clã Kaguya. Lord Mizukage. A voz do chefe do clã Kaguya subitamente ficou mais grave. Esta guerra já dura 1 ano e meio. O clã Kaguya lutou na linha de frente sem jamais recuar. Neste exato momento, nossas crianças mais talentosas ainda estão lutando no campo de batalha. Além dos guardas e de mim, os únicos que restaram em Kirigakuri são crianças que nem sequer conseguem segurar uma kunai. Tantas pessoas morreram nesta guerra. A Terra do Fogo também sofreu enormes perdas. O ódio entre a Terra do Fogo e a Terra da Água se aprofundou a ponto de se tornar uma rixa de sangue. Se deixarmos aqueles bastardos de Konoha invadirem, quem sabe o que pode acontecer? Será que o sonho de fundar esta aldeia era ver todos perecerem? Gorou, pare de falar. Mei se virou e olhou diretamente para as pessoas na sala. Em comparação com 6 meses atrás, muitos estavam ausentes da sala. Até mesmo os sobreviventes que estavam diante dela estavam feridos. Gorou Kaguya, a chefe de 42 anos do clã Kaguya, tinha uma manga vazia esvoaçando ao vento, obra de Shizui Uchiha. Seus olhos refletiam exaustão e tristeza, bem como um profundo medo do futuro. Talvez esses membros de alto escalão de Kirigakuri não temessem a morte, mas nenhum deles queria ver suas esposas e filhos morrerem diante de seus olhos. Como Gorou disse, a fundação da vila foi motivada pela bela esperança de trazer paz a todos, não pela ideia de arrastar todos para a morte junto com ela. A brisa noturna soprava, levantando os longos cabelos ruivos de Mei, selvagens como ervas daninhas em um campo. Como Mizukage, ela não tinha tido uma boa noite de sono desde o início da guerra. Que ordem difícil, pensou ela, suspirando baixinho. Chefe do clã Gorou, ancião Genji, sei que vocês já planejaram se render. Procedam como combinado. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela ampla sala. Lord Mizukage, obrigado. Esta é uma decisão sábia. Lord Mizukage, por favor, dê uma olhada neste pergaminho. Planejamos nos render ao quinto Hokage da maneira mais humilde. Por favor, emita a ordem de retirada para que as forças em Montanha da Presa do Tigre possam parar de resistir. Você não precisa me contar tudo isso. Mei acenou com a mão, dispensando o assunto, e se virou. Gorou e o ancião Genji supervisionarão a situação geral. Quanto a mim, como Mizukage, render-me não é uma opção. Ela saiu rapidamente da sala, sem mais prestar atenção às pessoas atrás dela. Voltou para o seu quarto pelos corredores e escadas mal iluminados. Com um baque surdo, Mei desabou no chão. Um sentimento de desespero e impotência a invadiu. Ela não queria se levantar. Apenas desejava recuperar algumas forças antes de correr para a linha de frente e morrer em uma explosão de glória, para que pudesse se desculpar com os Mizukages anteriores na Terra Pura. Mei sabia muito bem que Gorou estava certo. Os shinobi da vila já haviam dado tudo por Kirigakuri, mas eles estavam em grande desvantagem, pura e simplesmente. Em vez de serem completamente aniquilados, era melhor unir-se a Konoha com a pouca força que lhes restava. Embora aliar-se a Iwagakuri ou Kumogakuri tivesse sido uma escolha melhor, o quinto Hokage, Orochimaru, era um indivíduo astuto que há muito havia bloqueado as rotas de fuga de Kirigakuri, aprisionando o último resquício de força do País da Água. Nem mesmo um pássaro conseguiria escapar. Sinto muito, Yagura-sama, Mangetsu, mas infelizmente falhei em proteger o que vocês me confiaram. Murmurou Mei para si mesma enquanto tentava se levantar lentamente para preparar suas ferramentas de combate.
No entanto, ela nem sequer conseguia se levantar. Uma mão pressionou a cabeça de Mei, prendendo-a ao chão. Pensar que alguém como você, que possui liberação de lava e liberação de fervura, seria tão facilmente pego de surpresa por mim. Este ano e meio drenou muita da sua energia. A guerra é realmente uma coisa vil. Um suor frio escorreu pela têmpora de Mei. Como a sexta Mizukage, seu escritório estava sempre repleto de informações ultrasecretas, e ela reconheceu aquela voz. Você é Yuto Hyuga. Sua audição é bastante apurada. Levante-se. Yuto tirou a mão da cabeça de Mei e deu uma risadinha. Não fique aí deitada nessa posição. É inadequado. A culpa não é toda sua? A mulher sentiu-se sufocada, mas considerando o glorioso histórico de batalhas e o imenso poder de Yuto, não retrucou. Em vez disso, levantou-se e observou bem o homem à sua frente. Vestido com uma capa preta com longos cabelos que lhe chegavam à cintura, ele permanecia despreocupadamente no cômodo, como se estivesse em sua própria casa. Yuto Hyuga, o nome, Deus da Lua, ressoa como um trovão nos meus ouvidos, mas para alguém como eu, prestes a morrer, não importa o quão forte você seja. Se você está aqui para lucrar com Kirigakuri nos últimos momentos, eu aconselho você. Você está enganado, Mizukage, a força importa sim, disse Yuto enquanto se sentava na cama de Mei, com um sorriso debochado no rosto. Kirigakuri está nessa situação porque não foi forte o suficiente para resistir a Konoha. E você, o último Mizukage que levou a vila à sua ruína, é tão pateticamente fraco que só consegue aliviar sua culpa escolhendo a morte. Mei cerrou os punhos. Se você quer zombar de mim, guarde isso para quando estiver diante do meu túmulo. Por que você está realmente aqui? Para te dar uma escolha, se você quer ou não fazer um acordo comigo. Yuto inclinou levemente a cabeça. Você pode deixar Kirigakuri perecer esta noite, ou me ajudar com uma coisa em troca do poder de sobreviver a esta calamidade. Você pretende agir pessoalmente? Um lampejo de esperança brilhou nos olhos verdes de Mei enquanto ela olhava para o homem, expectante. Yuto era amplamente reconhecido como o shinobi mais forte da era atual. Seu poder por si só poderia destruir uma vila. Sob sua proteção, a Megakuri desfrutou de 6 anos de paz. Se este shinobi renegado, notório por sua bravura, entrasse em ação, certamente conseguiria repelir as forças de Konoha. Não se iluda, disse Yuto preguiçosamente. O custo de me contratar é alto. Mesmo que você vendesse sua aldeia inteira, não conseguiria me pagar. Tenho outros métodos para fazê-los recuar. E o preço? O que eu e Kirigakuri teremos que pagar? Continue lutando, Konoha. As palavras de Yuto fizeram a expressão de Mei mudar drasticamente. Controle a intensidade da guerra e transforme-a em um impasse prolongado. Como estarei secretamente ajudando você, Konoha não conseguirá destruir Kirigakuri. A mulher ruiva baixou a cabeça, considerando cuidadosamente as intenções de Yuto. Ele queria usar Kirigakuri para imobilizar Konoha. Uma guerra entre as duas grandes vilas shinobi seria benéfica para ele. Após um longo silêncio, Mei ergueu a cabeça e perguntou suavemente. Por que escolher Kirigakuri? Yuto olhou para ela surpreso. Nada mal, você não é tolo. Como meu aliado temporário, fazer essa pergunta me tranquiliza. Ele fez uma pausa por um momento e então continuou. Como não tenho conflito de interesses com Kirigakuri? Você não tem um Jinchuriki. Capítulo 233. Estamos cada vez mais perto. Shizui Uchiha parou de andar, o Sharingan carmesim em seus olhos girando lentamente. Os três Tomoe rodopiando enquanto ele observava de cima a imensa barreira de chakra que envolvia toda Kirigakuri. Nem mesmo essa barreira gigantesca projetada para detectar a presença de uma vila inteira, conseguiu bloquear o dojutsu de Shizui. Chega de conversa fiada, disse a garota de cabelos brancos ao lado dele num salto, com um tom pouco cerimonioso. Com toda essa neblina, até um cego saberia que estamos perto. Por que você ainda está olhando com esses seus olhos? Desligue-os, você não está desperdiçando chakra? Pelo menos me respeite. Eu ainda sou seu superior, Huri. Pode me chamar de Capitã Huri lá fora, mas em particular, vale tudo. Não foi isso que você prometeu quando me tornei capitã da 2ª divisão da Anbu? Huri inclinou a cabeça, encurralando Shizui contra uma árvore de maneira bastante agressiva. Ou você quer voltar atrás na sua palavra? Não. O perfume da garota invadiu seus sentidos, fazendo o jovem de cabelos curtos corar levemente enquanto virava a cabeça para o lado em sinal de resignação. Cuidado com seu comportamento, tais ações são perigosas. Se entrarmos em confronto com as forças de Kirigakuri em breve, posso não conseguir me concentrar. Não acredito que você esteja usando esse tom sério para provocar suas subordinadas. Parece que nosso Shizui cresceu. Huri recuou com um sorriso travesso. Fugaku-sama mencionou algo sobre o noivado? Não. Ser o chefe da Anbu é, como posso dizer, do meu sensei ao 5º Hokage, e agora todos nós estivemos tão ocupados que mal temos tempo para pensar. As oportunidades para o chefe do clã e eu nos comunicarmos são limitadas. Shizui fez uma pausa, a visão de seu Sharingan era tão nítida que mesmo com o luar obscurecido pelas nuvens, ele ainda conseguia ver Huri claramente. A garota tinha 15 anos, uma idade em que desabrochava como uma flor, seus cabelos brancos chegavam até os quadris, sua pele era mais macia que veludo, e quando estava inexpressiva parecia fria e inatingível, mas seu jeito brincalhão e provocador sempre fazia os corações dispararem. O rosto do garoto corou quando uma onda de emoção dominou sua racionalidade.
e ele momentaneamente deixou de lado as responsabilidades de comandante da Anbu, com a voz tremendo levemente. Ihuri eu, sou Vosh. Um som repentino cortou o ar, obrigando Shizui a engolir as palavras. Shizui Nizan Huri-senpai. Itachi Uchiha chegou, ficando ao lado de Shizui. Verifiquei a área e não encontrei nenhuma emboscada por perto. Itachi, quando foi que seu Shunshin no Jutsu ficou tão rápido? Shizui Nizan, após sua orientação da última vez, conseguia avançar com o Shunshin no Jutsu. Huri deu uma risadinha, cobrindo a boca e piscando para Shizui antes de voltar seu olhar para a distante Kirigakuri, girando uma kunai entre os dedos. Shizui, frustrado, coçou a cabeça, mas não conseguiu se irritar com Itachi, então puxou o assunto casualmente. Poucos minutos depois, as forças de vanguarda começaram a chegar e logo em seguida, mais shinobi de elite romperam as fronteiras do Monte Shigeru, aparecendo diante de Shizui e dos outros. Bem, isso deve ser suficiente por agora. Shizui contou as cabeças, decidindo iniciar o ataque imediatamente. As ordens do comandante são para entrarmos em Kirigakuri antes do amanhecer. Vamos fazer melhor do que isso dentro de 1 hora. Localizem o 6º Mizukage, Meiterumi, o chefe do clã Kaguya, Goro Kaguya e o ancião Genji. Reportem suas posições para mim. Inuzuka, você e seu clã cuidarão desta tarefa. Shizui direcionou seu olhar para um ponto específico. Sai, você também é a principal força na busca pelo alto comando de Kirigakuri. Mostre a eles o poder do Byakugan. Um menino de 9 anos levantou a cabeça com a voz leve. Sim, comandante. Ninguém mencionou que as pontas dos dedos de Sayuga já estavam cravando nas palmas das mãos dele, quase a ponto de sangrar. Mas apesar de sua angústia e dor internas, ele não proferiu uma palavra sobre a existência daqueles olhos Byakugan. Então vamos começar. É hora de pôr fim à história de Kirigakuri. Shizui respirou fundo, os tomoi de seu Sharingan girando lentamente enquanto liderava o ataque em direção a Kirigakuri. Shinobis de Konoha, especialistas em liberação de terra, flanqueavam Shizui em ambos os lados, com a elite Uchiha escondida atrás deles. Enquanto isso, shinobis experientes como Huri Mochizuki e Itachi Uchiha moviam-se nas sombras, agindo de forma independente. Após 1 ano e meio de guerra entre água e fogo, Konoha e Kirigakuri haviam se familiarizado bastante, tendo já desenvolvido estratégias para explorar os pontos fortes uma da outra. Nesse estágio, era uma disputa de pura resistência. Konoha estava extremamente confiante nesse aspecto e afirmava que entraria em Kirigakuri antes do amanhecer, e não eram apenas palavras vazias. No entanto, quando as forças de vanguarda de Konoha se aproximaram a 300 metros dos arredores de Kirigakuri, surgiu uma situação inesperada. Kirigakuri não utilizou sua técnica combinada de liberação de água para deter Konoha. Em vez disso, permitiram que as forças de Konoha se aproximassem, permanecendo entrincheirados dentro da vila, com os portões bem fechados. O que está acontecendo? Shizui franziu a testa, perguntando-se se o inimigo já havia desistido de resistir. Ele tinha a sensação incômoda de que algo estava errado. Quando estava prestes a interromper seu avanço, seu Sharingan detectou uma faísca. Uma explosão colossal ecoou pelos arredores de Kirigakuri. A luz do incêndio mal atingiu a bochecha de Shizui, desenhando um rastro vermelho dourado no chão antes de incendiar uma labareda na floresta distante. Que temperaturas altas! Será que é liberação de lava? Como um dos maiores especialistas do clã Uchiha, Shizui estava extremamente familiarizado com a liberação de fogo e reconheceu imediatamente o que era. Ele jamais imaginou que o último recurso de Kirigakuri para proteger a vila seriam chamas explosivas. A qualidade média das forças de vanguarda de Konoha era extremamente alta. Assim que a luz da fogueira alcançou a floresta, eles já haviam formado sua formação, com kunais apontadas para fora, Sharingan girando, insetos parasitas voando e Ninkin rosnando, entrando instantaneamente em modo de combate. Das profundezas da barreira de Kirigakuri, inúmeras figuras começaram a emergir. Liderando-as estavam Meiterumi e o alto comando de Kirigakuri, seguidos por shinobi totalmente armados. Atrás deles, vinha um grupo de criaturas nunca antes vistas no mundo shinobi. Eles se assemelhavam vagamente a seres humanos, caminhando eretos sobre 2 pernas com pele vermelha que emanava vapor, um calor intenso que fazia subir um denso vapor de água. Shizui apertou os olhos, encarando atentamente aquelas criaturas humanoides. O chakra dentro delas era caótico, diferente do fluxo ordenado encontrado no shinobi, mais parecido com massa amassada à força. Mas uma coisa era clara, essas criaturas possuíam um poder destrutivo formidável. 52 no total. Mizukage, essa é a sua carta na manga? Shizui desembainhou sua espada curta, o fio raspando na bainha, produzindo um som como se estivesse sedenta por sangue. Os shinobi de Konoha atrás dele se enrijeceram em resposta à sua ação. Se isso é tudo que você tem, não é suficiente. Antes mesmo que suas palavras pudessem tocar o chão, Shizui Uchiha desapareceu no ar, seu Shunshin no Jutsu foi ativado e num instante, ele apareceu ao lado de Meiterumi. O princípio de capturar o líder primeiro era bem conhecido, e todos sabiam que o 6º Mizukage, possuindo 2 Kekkei Genkai, era uma artilharia de longo alcance. Utilizar a velocidade e a perspicácia do Sharingan para decapitar Meiterumi era a tarefa mais crucial que Shizui viera cumprir. Capítulo 234. Clang. Um estrondo ensurdecedor ecoou na brisa noturna quando o golpe preciso de Shizui foi bloqueado por Goro Kaguya. A expressão do jovem Uchiha era fria.
Ele pisou no pilar ósseo do líder do clã Kaguya, afrouxando o aperto, e deixou a lâmina girar no ar, contornando o obstáculo e cravando-a com força no peito do inimigo. Arg! Goro cuspiu um bocado de sangue. No ano passado, quando lutou contra Shizui pela primeira vez, já estava em desvantagem e mal conseguiu escapar após ter o braço direito decepado. Agora, um ano depois, as habilidades de combate de Shizui haviam atingido um novo patamar, e em uma única troca de golpes, Goro já estava ferido. Enquanto o sangue espirrava, os lábios de Goro se curvaram em um sorriso. Ele sabia que seu ferimento tinha um significado. De perto, você é realmente um rapaz muito bonito. Como se espera de alguém do clã Uchiha. A voz provocativa de Mei chegou aos ouvidos de Shizui, seu tom preguiçoso, evocando uma onda repentina de calor. Não se tratava apenas de uma reação biológica, era uma mudança real e tangível na temperatura. Antes mesmo de Mei falar, ela já havia completado uma série de selos de mão. Seus lábios se franziram levemente, exalando uma nuvem de gás que envolveu Shizui. Liberação de furúnculos, técnica de névoa especializada. Este era um Kekkei Genkai poderoso que combinava os chakras da natureza fogo e água, possuindo não apenas altas temperaturas, mas também a capacidade de ajustar a acidez. Sua potência supera até mesmo a da liberação de lava. A sexta Mizukage, Terumi Mei, possuía 2 Kekkei Genkai destrutivos de grande escala, talentos que a colocavam no ápice de todo o mundo Shinobi. Porém, infelizmente para ela, os olhos de sua oponente eram o para-raios no topo daquele pináculo. A névoa ácida e escaldante envolveu Shizui, mas os gritos esperados não vieram. Em vez disso, uma série de rangidos preencheu o ar. Enormes costelas verdes cresciam descontroladamente ao redor de Shizui, bloqueando completamente a densa técnica da névoa habilidosa. Até mesmo Shinobi sem habilidades sensoriais podiam sentir o chakra aterrador, semelhante ao das profundezas do mar. Shizui abriu os olhos, seu Sharingan se transformando, os tomou e se fundindo para formar um mangekyou de 4 pontas. Susanoo, primeiro ano. Uma técnica notável, liberação de fervura, hein? Shizui murmurou baixinho, suportando a dor agonizante da rápida depressão de chakra. Pode até derreter os ossos do Susanoo. O que é aquilo? A visão de Shizui cercado pelo esqueleto humanoide causou alvoroço entre os Shinobi de Kerigakure. No mundo ninja atual, o Mangekyou Sharingan era uma raridade, visto apenas uma vez a cada décadas. Poucos haviam testemunhado a perfeição que era o Susanoo, uma técnica que incorporava tanto ataque quanto defesa. É claro que Shizui não se deu ao trabalho de responder às perguntas do inimigo. Ele simplesmente sabia que precisava matar o máximo possível deles antes que suas forças se esgotassem, então removeu a bainha da espada e a jogou de lado. O Shinobi de Konoha atrás dele recebeu o sinal e avançou rapidamente. Para esses guerreiros de elite, uma distância de 200 a 300 metros era praticamente o mesmo que estar frente a frente. Num piscar de olhos, os dois lados estavam entrelaçados, desferindo ninjutsu com imprudência, pintando o chão com uma miríade de cores. Mizukage é um grande problema, precisamos lidar com ela primeiro. O pensamento passou pela mente de Shizui enquanto ele se preparava para liberar totalmente o Susanoo, o Mangekyou em seus olhos escurecendo ainda mais. Nesse instante, os monstros humanoides de pele vermelha entraram em ação. Enquanto as forças de Konoha e Kerigakure se enfrentavam, essas criaturas que cuspiam lava permaneceram imóveis, aparentemente alheias ao início da batalha. Mas assim que Shizui tocou levemente o chão, elas reagiram como se tivessem sido programadas. Os monstros avançaram, produzindo explosões ensurdecedoras ao colidirem com os ossos de Susanoo. Claro, sua força bruta não se comparava à de Tsunade, e seus ataques autodestrutivos não conseguiram abalar Susanoo nem um pouco. Uma luz vermelha ofuscante começou a irradiar de debaixo da pele deles enquanto seus traços faciais se contorciam, seus ossos inchavam e seus órgãos internos queimavam. Um fenômeno semelhante a uma erupção vulcânica ocorreu dentro deles. Em menos de 1/10 de segundo, a lava jorrou, cobrindo completamente Susanoo. Shizui fez uma pequena pausa antes de prosseguir. A autodestruição dessas criaturas equivalia ao uso total do modo fogo de um Jounin. Embora seu poder fosse considerável, ainda era insuficiente para romper as defesas de Susanoo. No entanto, no instante seguinte, o líder de 15 anos da Anbu percebeu que algo estava errado. Havia poucos monstros de lava à sua frente. Ele se virou bruscamente e viu muitas das criaturas avançando em direção ao Shinobi de Konoha. E todos os alvos eram membros do clã Uchiha. Essas criaturas estão atacando os Uchihas. Bom. Uma série de explosões ecoou nos arredores de Kerigakure. Como o clã Uchiha não havia rompido os laços com a vila e ainda mantinha boas relações, muitos Shinobi de Konoha usaram técnicas defensivas para proteger seus camaradas Uchiha desses ataques kamikazes. Como resultado, o número de mortos ficou abaixo de 5, mas esse esforço deixou a maioria das forças de Konoha feridas, incluindo Ruri, que acabou bastante desgrenhada. Entretanto, a terra queimada começou a se contorcer enquanto dezenas de braços vermelhos e grotescos emergiam do solo, e mais monstros de lava abriam caminho até a superfície. Num instante, Shizui tomou uma decisão. O inimigo havia armado uma armadilha para o clã Uchiha.
Essas criaturas não apenas disparavam projéteis de lava, mas ao avistarem o Susanoo, ativavam outra função, rastrear o poder do Sharingan e se autodestruir. Mas mesmo assim, as forças de Kirigakuri não podem nos deter. Avançar sem nos importarmos com as perdas certamente nos permitiria matar o Mizukage. Mas se eu fizer isso, a maioria dos membros do meu clã aqui, incluindo Itachi, provavelmente perecerá nesses ataques suicidas. Se eu ordenar a retirada do clã Uchiha, não sei como os outros companheiros de Konoha reagirão. Sem o poder dos Uchiha, essa força de vanguarda terá dificuldades para invadir Kirigakuri. E nesse ponto, terei que enfrentar todas as explosões sozinho, o que pode me impedir de lidar com o Mizukage a tempo. O que devo fazer? Devemos recuar? Voltar ao acampamento e repensar a estratégia? É um bom plano, mas se falharmos esta noite, as nações do vento, da terra e do relâmpago podem interferir. E quem sabe quanto tempo levará para destruir Kirigakuri depois disso? Shizui franziu a testa profundamente, sem saber o que fazer. Como comandante da Anbu e membro altamente confiável do clã Uchiha, ele se encontrava em uma posição difícil. Comandante Shizui, por favor, dê a ordem de retirada. Nesse instante, uma voz soou atrás dele. O orador, com um rabo de cavalo curto e arrebitado e 2 cicatrizes na bochecha direita, aparentava ter 30 e poucos anos. Ele era ninguém menos que Shikaku Nara, um dos 2 vice-comandantes da linha de frente de Konoha. Não há necessidade de sacrifícios desnecessários, disse Shikaku, tomando a difícil decisão por Shizui naquele momento crucial. Além disso, Kirigakuri claramente possui alguns recursos desconhecidos à sua disposição. Avançar de forma imprudente agora seria a pior escolha. Cercado por seu Susanoo verde, Shizui pareceu soltar um suspiro de alívio. Ele olhou para Terumi Mei e percebeu que mesmo no fundo de suas pupilas, não havia muita determinação para lutar até a morte. Ambos os lados se entendiam tacitamente, isto era guerra. Com esse pensamento, Shizui começou a retirar o poder de seu Mangekyō. Avisem nossos camaradas no Monte Shigeru, vamos recuar. Capítulo 235. Você se saiu bem, Shizui, disse Hiruzen, dando um tapinha no ombro do jovem. Como líder, você deve sempre se lembrar de que o propósito da guerra é proteger nossos camaradas na vila. Se tivermos que sacrificar todos os Uchiha, então a vitória não terá sentido. Comandante Supremo eu. Shizui ergueu a cabeça, o rosto tomado pela emoção. Seu olhar percorreu os pergaminhos espalhados sobre a mesa de Hiruzen, um lampejo de vergonha brilhando em seus olhos. Havia 3 pergaminhos no total, e seus conteúdos eram praticamente os mesmos. Relatórios urgentes para o centro de comando da linha de frente sobre movimentações de tropas em larga escala nas nações do vento, da terra e do relâmpago. O motivo pelo qual Konoha lançou uma batalha decisiva contra Kirigakuri na noite passada foi a vantagem proporcionada pela chegada secreta de Shizui e alguns outros. Shinobi de elite à linha de frente. Se tivessem perdido essa oportunidade, teria sido extremamente difícil desferir um golpe devastador em Kirigakuri posteriormente. Para impedir que o poder de Konoha cresça descontroladamente, as nações do vento, da terra e do relâmpago não desejariam presenciar a queda de Kirigakuri. Shizui, Shikaku, vamos conversar, Hiruzen acenou com a mão. Vocês 2 estavam na linha de frente. Digam-me, o que eram aquelas criaturas autodestrutivas? Peço desculpas, Comandante Supremo, mas meu Sharingan ainda não consegue desvendar completamente a natureza deles. No entanto, essas criaturas pareciam ter como alvo o Sharingan, e inicialmente não atacaram especificamente os Uchiha. Shizui fez uma pausa, pensativo. Suspeito que eles ativaram seu mecanismo de autodestruição ao verem o Susanoo. Então, o inimigo não só entende Konoha, como também conhece o Sharingan, até mesmo os segredos do Mangekyō Sharingan. E... Shizui, Shikaku, vocês acham que Kirigakuri tem esse tipo de capacidade? O comandante e o vice-comandante da Anbu permaneceram em silêncio. Na mente dos 3, um único nome surgiu simultaneamente. Obito Shira. Há 2 anos, Obito desapareceu misteriosamente da vila. Será que ele finalmente estava prestes a causar problemas novamente? Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo e instruiu suavemente. Algo está errado. Independentemente de essas coisas estarem ou não relacionadas a Obito, o plano para destruir Kirigakuri não é mais viável. Precisamos retornar a Konoha imediatamente. Com apenas Orochimaru restante lá, as defesas certamente são insuficientes. Shizui e Shikaku concordaram com a cabeça. O velho com o cachimbo ponderou por mais um instante, franzindo a testa em frustração. Mas antes de partirmos, precisamos resolver essa bagunça. Shikaku, você ficará encarregado de negociar com os enviados das nações do vento, da terra e do relâmpago. Deixe claro que Konoha não tem intenção de anexar Kirigakuri. Eu mesmo escreverei uma carta ao Mizukage para iniciar negociações de paz e pôr fim à guerra. Shizui, você é responsável por entregar esta carta a Kirigakuri e trazer de volta o aviso de reparação de guerra deles. Sim, Comandante Supremo. Multiplicação 2. Quando os 2 se levantaram, Shizui hesitou por um momento antes de finalmente falar, um tanto envergonhado. Comandante Supremo, certamente entregarei a carta ao Mizukage, mas e se eles se recusarem a cessar fogo e emitir o aviso de reparação? Ha. Hiruzen deu uma risadinha e balançou a cabeça. Impossível. Já lutamos até chegarmos à porta de Kirigakuri. Se eles ainda se recusarem a se render, deve ser porque usaram jutsus de estilo água demais e lavaram o intelecto. Jamais nos renderemos. Meiterumi quebrou a mesa à sua frente, falando friamente.
Não há mais necessidade de discutir rendição. Assim que Konoha enviar um emissário, deixarei claro, Kirigakuri lutará contra o inimigo até o fim, agora e no futuro. As pessoas no salão ficaram em silêncio, mas para surpresa de Mei, embora a maioria dos superiores parecesse sombria, ninguém se opôs à sua decisão. Pensando melhor, fazia sentido. De certa forma, pagar uma soma astronômica em reparações pode ser pior do que continuar lutando. Afinal, os shinobi estão acostumados a viver vidas perigosas, lambendo o sangue de suas lâminas. Kirigakuri sempre teve uma visão pragmática da morte. Além disso, mesmo sem saber onde o Mizukage havia encontrado seus reforços, Kirigakuri já havia evitado a ameaça de aniquilação total. Permanecer em sua própria vila era muito melhor do que se submeter a Konoha. Quanto a saber se os reforços tinham outros motivos ou se poderiam prejudicar a vila, Kirigakuri tinha pouca energia para considerar tais questões. Algumas horas antes, a vila enfrentará a ameaça de destruição completa. Será que as coisas poderiam piorar ainda mais? Sem encontrar objeções, Mei soltou um suspiro silencioso de alívio e começou a discutir a próxima fase de seus planos de guerra. Capitão, o senhor viu aquilo agora há pouco. O quê? Sayuga olhou para Natsuki Uchiha confusa. Jutsu do Lorde Shizui. A jovem Konoichi praticamente pulou de alegria. Eu ouvi falar disso. Nos portões de Kirigakuri, Lorde Shizui usou um jutsu ocular incrivelmente poderoso. Ah, aquele? Saya sentiu a imagem da figura esquelética verde, terrivelmente poderosa, passando pela sua mente. Foi realmente impressionante. Nunca vi um jutsu tão perfeito que equilibrasse ataque e defesa. Hahaha, o Sharingan do nosso Uchiha é realmente o mais forte. Disse Natsuki, com os olhos semicerrados de alegria e o queixo quase apontando para o céu. Sai não conseguiu conter o riso. Embora muitos na vila considerassem os Uchiha arrogantes, ele os achava bastante decentes, abertamente orgulhosos de seu clã. Uma força vital para a vila. Clã, aldeia. O menino de 9 anos parou de repente, como se tivesse se lembrado de algo, e uma onda de desconforto o invadiu. Ele se levantou, fez alguns comentários superficiais e saiu do acampamento de Konoha, sem saber para onde ir, então simplesmente correu em uma direção aleatória. Meia hora depois, ele estava sentado, ofegante, embaixo de uma grande árvore, tirou a bandana da testa e encarou fixamente o símbolo de Konoha nela. Tapa? Ele deu um tapa forte em si mesmo. Que idiota! Por que eu não contei ao comandante sobre aquele homem? Sai, você está planejando trair a aldeia? O menino resmungou para si mesmo, mordendo o lábio com tanta força que o sangue escorreu, embora ele parecesse não notar. Nem ele mesmo entendia por que havia ocultado o fato de o homem ter aparecido no campo de batalha. Seria por causa do laço de pertencerem ao mesmo clã? Ridículo! Aquele desgraçado não só havia roubado a vida de mais de 90% do clã, como também assassinado os próprios pais. Ele só queria despedaçar aquele homem. Seria porque ele não tinha certeza se a informação era precisa e não queria fazer um relatório falso? Isso também não podia ser. Apesar de sua pouca idade, ele era um Chunin da Anbu, e não havia como ele se enganar sobre o Byakugan. Então, o que era, Sai? No seu coração, o que exatamente? Você está chorando? Nas profundezas silenciosas da floresta, uma voz clara chegou de repente aos ouvidos do menino. Sai ergueu os olhos bruscamente e viu um homem de cabelos compridos em cima de uma árvore, que aparentemente havia surgido do nada. Fugir por conta própria é uma grave violação da disciplina militar, mas você tem sorte. Eu não sou do tipo que dedura. O homem, Yuto Hyuga, olhou para o menino de 9 anos com um tom brincalhão. Por falar nisso, você realmente não informou meu paradeiro a Konoha. Então, seu nome é Sayuga? O jovem deu uma risadinha, um sorriso sinistro curvando seus lábios. Como era de se esperar, de alguém com o nome Hyuga. Capítulo 236. Yuto. Hyuga. O menino deu um chute em uma árvore, ricocheteando para longe com um baque surdo. Seu corpo estava colado ao chão, segurando 3 shurikens envenenadas firmemente na palma da mão, como uma mola comprimida pronta para se soltar. Sua postura é compacta, mas é diferente das posturas tradicionais do punho gentil. Ah, agora me lembro. A expressão de Yuto se iluminou com a compreensão. Eu matei todos os anciãos, então tudo que você aprendeu foram as posturas básicas de taijutsu. Um traidor que massacrou seu próprio clã ousa proferir tamanha bobagem. O menino de 9 anos olhou friamente para o homem. Seus pulsos e pálpebras tremiam incontrolavelmente, uma reação involuntária à imensa pressão. Cada centímetro da pele e dos músculos de Sai gritava de desespero. Corra! Simplesmente corra! Contudo, Sai não se virou para fugir. Assim como se abstivera de avisar a aldeia sobre a aparição de Yuto no campo de batalha, o garoto fez uma escolha surpreendente, uma que até mesmo surpreendeu. Ele reprimiu o medo com os pés aparentemente pregados ao chão, enquanto encarava atentamente o homem relaxado de cabelos compridos à sua frente. Como era de se esperar de um vingador, Yuto suspirou com um tom quase arrependido na voz. Para me matar, você está disposto a prejudicar os interesses da aldeia. Nada mal, você realmente se parece com um verdadeiro vingador. Ele fez uma pausa e continuou, mas seu julgamento é falho. Se você deseja obter o poder de me matar, seguir as regras da aldeia por toda a sua vida não lhe dará nem o direito de rastejar aos meus pés. Sai mordeu o lábio com força, o sangue escorrendo pelo queixo, embora parecesse alheio a isso. Você não é apenas uma figura sem rosto em Konoha. Yuto mudou de assunto repentinamente.
Sai, a única usuária do Byakugan na Anbu, a segunda melhor da sua geração, perdendo apenas para Itachi? Esse sou eu. Ótimo. É provável que você alcance grandes feitos no futuro, e como compartilhamos uma rixa de sangue, Konoha jamais suspeitaria de você. Seja meu espião e, em troca, mostrarei a você o que é o verdadeiro poder. O que você acabou de dizer? Sai explodiu em fúria, seu Byakugan ativado, e veias saltaram como tentáculos flamejantes ao redor de seus olhos. Não brinque comigo. Eu sou um shinobi de Konoha. Você é o assassino que matou meus pais. Você acha que eu te trairia? Então por que você não contou ao Shizui que eu estava no campo de batalha? Por que está aqui parado, ouvindo o que eu tenho a dizer? Yuto zombou. Admita, vingar seus pais significa mais para você do que qualquer coisa. Mesmo que isso signifique trair sua vila, mesmo que signifique servir a quem te fez mal, você ainda quer o poder de me matar. Os Hyuga sempre seguem as regras. Mas quando um rebelde surge, somos como você e eu, vemos todas as regras como nada mais do que poeira. As palavras de Yuto dominaram completamente a conversa, e Sai se viu incapaz de refutar qualquer uma delas. Sai sabia que tudo que Yuto havia dito era verdade. Para vingar seus pais, ele estava disposto a pagar qualquer preço, até mesmo vender sua alma ao diabo. Após um longo silêncio, Sai falou amargamente: serei sua espiã. Que informações você quer da aldeia? Use toda a sua força para subir na hierarquia. Shizui confia em você, então me conte tudo o que acontece na Anbu. É só isso? Claro que não será tão fácil. Você sabe quem é Gaara? Sai franziu a testa, pensando por um longo tempo antes de responder hesitante. Aquela criança que mora na casa de Kushina-sama? Quando ele sair da aldeia para uma missão, me avise. Sai cerrou os punhos. Apesar de ter apenas 9 anos, ele compreendia perfeitamente as consequências de tal ação. Qual é o problema, Vingador? Você nem consegue fazer isso? Sai fechou os olhos, sua mente voltando àquela cena, a noite carmesim, a besta de cauda rugindo e sua mãe o abraçando com força. Mãe, se você pudesse ver a minha escolha hoje, você me culparia? O menino exalou suavemente e respondeu calmamente: eu consigo. Ótimo, como esperado de um Hyuga. Aqui está seu pagamento inicial. Os olhos de Yuto brilharam enquanto ele injetava uma esfera de chakra no corpo de Sai. Lembre-se de como este chakra flui pelos seus caminhos de energia. Esta é uma nova técnica de punho suave que desenvolvi, muito mais forte que a antiga. Quando você me trouxer o que eu quero, eu lhe ensinarei algo realmente divertido. Ofegante de dor, Sai perguntou sem fôlego. Diga-me, você não tem medo de que um dia eu te mate? Ninguém pode me matar, nem mesmo eu. Você certamente não pode. Os cabelos de Yuto esvoaçavam ao vento enquanto ele estava no alto de uma árvore, olhando para tudo lá embaixo. Um verdadeiro rebelde deve estar preparado para sacrificar a própria vida pelo seu sonho, Sai. Você e todos os Hyuga ainda vivos, junto com aqueles que eu matei, compartilham uma falha em comum. Sabe qual é? Antes que Sai pudesse responder, o homem desapareceu do alto da árvore, mas suas palavras permaneceram, caindo como folhas e atingindo o coração do menino com um baque surdo. Seus olhos, eles não conseguem enxergar o futuro distante. A chuva caía como uma cachoeira, o ar úmido e frio pesado sob o céu nublado. Torres de aço perfuravam o ar, erguendo-se como mãos demoníacas que desciam das profundezas do submundo. Yuto estava no topo de uma das torres, olhando calmamente para Megakuri. Você voltou, disse uma voz feminina clara atrás dele. Parabéns, Yuto-sama. Acabei de receber a notícia de que Kirigakuri rejeitou as negociações de paz de Konoha. As nações da água e do fogo ficarão atoladas no atoleiro da guerra, incapazes de se dedicar a qualquer outra coisa. O novo mundo, que você vislumbra em breve se tornará realidade. Seus elogios estão melhorando, Conan. Yuto deu uma risadinha ao entrar na torre. Onde está Kitsu? Ele está em missão. Chamem-no de volta. Os soldados bestiais sintéticos não atenderam às nossas expectativas. Sim. Conan seguiu Yuto, incapaz de resistir à tentação de perguntar. Yuto-sama, a fusão do chakra da 4 caudas com o clone de liberação de madeira não correu bem? Não há rejeição, mas eles carecem de inteligência. Preciso repensar o plano de integração da alma. Mesmo com meus poderes oculares infundidos, não se compara ao poder da liberação yin-yang que cria a vida. O jovem de cabelos compridos acariciou o queixo, mudando de direção. Venha, vamos para o laboratório. De repente tive uma nova ideia. Sim. Os dois entraram pela base da torre, passando por barreiras de alto nível e adentrando um laboratório ultra-secreto conhecido apenas por alguns. Entre a entrada da barreira e o grande laboratório havia um longo corredor de metal branco prateado. Ao longo das laterais do corredor estavam penduradas 9 pinturas, cada uma com um nome abaixo. O conteúdo das pinturas variava, mas todas retratavam criaturas aterrorizantes e bizarras, um polvo fundido com um touro, um cavalo branco com cabeça de golfinho, um peculiar cão guaxinim com olheiras. Essas eram as 9 bestas com cauda consideradas armas. Das 9 pinturas, apenas a 4ª brilhava, enquanto as outras estavam apagadas. Abaixo da 3ª pintura, lia-se o nome: Gaara. Capítulo 237. Caminhando pelo corredor frio, Yuto e Conan chegaram ao enorme laboratório subterrâneo. Este laboratório, construído a 1 quilômetro abaixo da superfície, foi reforçado com metais e barreiras especiais. Mesmo com os recursos combinados de Amegakuri e a força de Yuto, sua construção exigiu um esforço imenso. Mas o resultado valeu a pena.
O laboratório era praticamente impossível de detectar, com risco mínimo de exposição. Ao entrar, a disposição do laboratório tornou-se distinta, refletindo o estilo meticuloso habitual de Yuto. À esquerda, inúmeros instrumentos e poções, enquanto à direita, sujeitos experimentais flutuavam em tanques com soluções. No extremo oposto da entrada, erguia-se um enorme macaco de pelagem vermelha firmemente amarrado. Possuía 4 caudas, cada uma semelhante à de um dinossauro, e chakra emanava de sua pele, irradiando um calor intenso e incandescente. Grossas correntes de adamantino perfuravam seu corpo, ancorando-o firmemente a uma pequena montanha. O 4 caudas. Como está? Yuto olhou para o 4 caudas. Parece meio sem vida. Yuto-sama, depois da extração de chakra de rotina de alguns dias atrás, está assim, respondeu Conan. Parece que foi drenado demais. Faz sentido, no entanto. Extrair chakra a cada 84 horas desgastaria até mesmo uma besta com cauda. Além disso, estando tão fundo no subsolo, sua recuperação provavelmente é muito mais lenta do que o normal. Yuto colocou suas luvas e começou a mexer nos equipamentos do laboratório. Parece que precisaremos capturar mais bestas com cauda. Alguma novidade sobre o paradeiro do Jinchuriki? Conan sorriu amargamente. Peço desculpas, Yuto-sama. Além dos Jinchuriki que permaneceram em suas aldeias, os outros estão se escondendo. Não se apresse. Não temos pressa. Yuto desenrolou um pergaminho de invocação e um cadáver apareceu na mesa de operação. O corpo tinha pele carmesim e aparência humanoide, um dos soldados biobestiais desenvolvidos para auxiliar Kirigakuri. Este soldado artificial era uma fusão de células de Hashirama, chakra da 4 caudas, poderes oculares de Yuto e as habilidades regenerativas de Katsuyu. O resultado foi um biosoldado capaz de usar a liberação de lava. A inteligência deles é muito baixa. Yuto suspirou. Se eu não tivesse me escondido por perto naquela noite e usado meus poderes oculares para controlá-los, a explosão do Uchiha poderia ter devastado Kirigakuri. Essas criaturas não conseguem nem seguir os comandos predefinidos que eu lhes dei. Talvez a proporção entre poder ocular e chakra não esteja exatamente correta. Yuto resmungava para si mesmo enquanto continuava seu trabalho com o sujeito experimental. A mulher de cabelos roxos observava em silêncio, ocasionalmente enxugando seu suor ou lhe oferecendo água. Nestes últimos 2 anos, os esforços de Yuto deram frutos. A 4 caudas, este enorme laboratório. A montanha seladora projetada para conter as bestas com cauda e a criação de centenas de biosoldados com capacidade de combate moderada. 2 anos atrás, Yuto fora convocado à Terra Pura pelo sábio dos 6 caminhos, onde este lhe revelou o plano para acabar com a Era Shinobi. Não se tratava apenas de uma promessa vazia. Yuto vinha trabalhando incansavelmente para alcançar esse objetivo. Em certo sentido, Yuto era extremamente racional. Ele sabia que se declarasse abertamente, vou livrar o mundo do chakra, o mundo inteiro se levantaria contra ele, e nem mesmo a Megakuri ficaria ao seu lado. Além disso, se o chakra desaparecesse repentinamente, a cadeia de eventos resultante causaria calamidades massivas em todo o mundo. Yuto acreditava que deveria haver um período de transição para eliminar gradualmente o chakra, garantindo uma mudança pacífica para uma era sem ele. Ou, mesmo que forças sobrenaturais ainda existissem no futuro, elas não poderiam assumir a mesma forma que na Era Shinobi. Afinal, o mundo Shinobi atual vivencia uma grande guerra a cada poucas décadas, um ciclo altamente irracional. A visão do futuro ainda estava tomando forma na mente de Yuto. Embora ele não a tivesse finalizado, já havia começado os preparativos. Não importa qual método fosse usado para mudar o mundo Shinobi e alterar todo o chakra, não havia como evitar a 10 caudas. Portanto, coletar as bestas com cauda tornou-se uma missão da Akatsuki. Mesmo que Yuto não tivesse despertado o Rinnegan e não pudesse invocar a estátua demoníaca do caminho exterior, ainda era vantajoso controlar as bestas com cauda. O caos do mundo Shinobi deu a Yuto tempo suficiente para capturar as bestas com cauda. Ele ainda não tinha poder suficiente para enfrentar sozinho as 5 nações. Mesmo com seus clones e a Megakuri, sua força atual era equivalente a cerca de 3 nações e meia. E com o uso da reencarnação do mundo impuro por Orochimaru, Yuto certamente tinha muito trabalho pela frente. Quando Yuto conseguisse fundir seus 4 clones e seu corpo verdadeiro, obtendo completamente a linhagem Otsutsuki de sangue puro, só então ele teria confiança suficiente para superar até mesmo o Shinobi de nível Kage e alcançar o limiar do poder de nível sábio. Quanto aos soldados biobestiais, eles eram ferramentas descartáveis para a guerra. Com o sábio dos 6 caminhos ainda presente, Yuto sabia que a ambição de acabar com a Era Shinobi não seria fácil. Era prudente preparar alguns planos de contingência. No entanto, a interferência de Yuto já havia causado desvios da história original. Capturar as bestas com cauda estava se provando mais desafiador do que o esperado. Por exemplo, a 3 cauda selvagem, que havia sido libertada perto de Konogakakuri 2 anos antes, após o ataque de Mangetsu à vila, foi selada dentro de Gaara depois de ser derrotada por Hiruzen Sarutobi e Orochimaru. Em termos de reservas naturais de chakra, Gaara era de fato o candidato ideal a Jinchuriki. Mas Yuto ainda não conseguia entender por que a liderança de Konoha havia tomado a estranha decisão de selar a 3 caudas dentro de um refém de Suna. O evento já havia ocorrido, porém, e independentemente do raciocínio complexo e da política por trás disso, Gaara havia se tornado o Jinchuriki do 3 caudas. Assim, Konoha tinha 3 Jinchuriki, Kushina Uzumaki com a metade e da raposa de 9 caudas.
Naruto Uzumaki com a metade Yang da raposa de 9 caudas e Gaara com 3 caudas. Para se manter atualizado sobre as informações dos Jinchuriki, Yuto precisava de um espião bem posicionado. Por uma conveniente coincidência, um parente chamado Sayuga cruzou seu caminho. Com apenas um olhar, Yuto percebeu o profundo ódio nos olhos do garoto e rapidamente o seduziu com promessas de poder para que fizesse sua vontade. O ódio cega as pessoas e os verdadeiros vingadores são muitas vezes meio loucos. O tempo passou e Yuto, ainda consumido pelo fervor de pesquisador, trabalhou incansavelmente. Quando finalmente sentiu um pouco de cansaço, o relógio na parede já havia completado uma volta inteira. Ao lado dele, a mulher de cabelos roxos continuava ao seu lado, segurando uma toalha e uma xícara de água quente. Pegando a toalha quente, Yuto a pressionou contra a testa e depois de se arrumar, caminhou lentamente em direção à entrada. Conan, obrigada pelo seu trabalho árduo. Mas você não precisa ficar aqui comigo. Yuto-sama, não há problema. Quero testemunhar o nascimento do novo mundo. Você pode ser surpreendentemente sentimental às vezes. Yuto sorriu ironicamente, e então de repente se lembrou de algo. Alguma notícia sobre o Uchiha Obito? Parece que ele também está atrás das bestas com cauda. Capítulo 238. O último avistamento da organização de Obito foi na Terra das Ondas. Conan tirou um papel cheio de anotações. Parece que eles preferem operar nos arredores do continente, raramente se aproximando das áreas centrais. Aqui, Yuto-sama, trata-se de informações relacionadas à organização oculta. A liberação de papel é realmente conveniente. Nunca vi um ninjutsu tão adequado para fazer anotações. Yuto riu enquanto pegava o documento. A mulher de cabelos roxos cobriu a boca com uma risada discreta, mas como se algo lhe tivesse ocorrido, disse, um tanto constrangida, Yuto-sama, lamento incomodá-lo, mas há algo. O que é? Nós não temos dinheiro. Yuto parou surpreso. Existe algum problema financeiro entre a Megakuri e a Akatsuki? Não inicialmente, mas depois de construirmos esta base subterrânea, nossas economias foram para o zero. Conan franziu a testa, contando nos dedos. Primeiro, as correntes que prendem a 4 caudas feitas de um metal raro infundido com inscrições de Fuinjutsu. São extremamente raras. São materiais vulcânicos expelidos para a superfície, com um preço 20 maior que o do ouro. Segundo, o cultivo das células do primeiro Hokage consome toneladas de fluidos nutritivos diariamente, que precisam ser repostos regularmente. Yuto suspirou e acenou com a mão, indicando para Conan não continuar. Manter uma grande base de pesquisa para aprisionar e estudar bestas com cauda não era diferente de queimar dinheiro com liberação de fogo. Mesmo que Yuto tivesse um poder incomparável no mundo shinobi, ele não podia simplesmente recorrer ao roubo para obter os recursos de que precisavam. Certo, eu cuido disso, disse Yuto, massageando as têmporas por causa da dor de cabeça. Ele acrescentou, fiquem de olho na organização negra e no óbito. Se o objetivo deles também for as bestas com cauda, mais cedo ou mais tarde, entraremos em conflito com eles. Entendido, Yuto-sama. Os dois saíram da instalação subterrânea e retornaram à torre, onde encontraram Kitsu à espera deles. Conan, percebendo que os dois tinham algo a discutir, pediu licença educadamente. Então, quando nós 5 vamos nos reunir? Perguntou Kitsu, agora adulta preguiçosamente. Já posso usar a liberação de madeira, emergência da floresta profunda. Ainda não. Yuto deu um tapinha no ombro dele. Estou esperando o clone do Uchiha despertar o Mangekyou. Aquele cara está demorando uma eternidade. O Mangekyou leva tempo. Vou sair em breve e poderei verificar o progresso dele. Quer vir comigo? Não estou interessado. Mesmo que ambos sejamos seus clones, as linhagens Senju e Uchiha garantem que nunca chegaremos a um acordo. Certo, instruiu Yuto. Não vá em nenhuma missão por enquanto. Vá até a base de pesquisa e finalize o desenvolvimento da nova geração de soldados bestiais bionicos. Marquei os passos específicos na mesa, basta segui-los. Kitsu assentiu com a cabeça e partiu em direção à base subterrânea. Embora Yuto fosse o mentor oculto por trás de Amegakuri e da Akatsuki, a maior parte dos assuntos cotidianos era administrada por Conan. Sempre que Yuto permanecia nesta terra perpetuamente chuvosa, ele se concentrava em pesquisas e treinamento pessoal, ouvindo apenas ocasionalmente os relatórios de Conan. Sua vida era bastante pacífica. 2 semanas depois, mais uma vez no topo da torre artisticamente projetada, Conan entregou a Yuto um novo relatório. As negociações entre o País da Água e o País do Fogo fracassaram completamente. Dizem que, durante a reunião final, o Mizukage trouxe as lápides de Yagura e Mangetsu. Hahaha. Mei realmente sabe como causar impacto. Eu adoraria ter visto essa cena. Yuto riu enquanto folheava o relatório. Ótimo, também encontramos nosso gato da sorte. Conan, vou sair por um tempo. Yuto-sama, o senhor pretende recrutar essa pessoa? Sim. Quando se trata de ganhar dinheiro, ele é bastante habilidoso. E como você planeja recrutá-lo? Vou subjugá-lo à força. Lembro que ele tem vários corações. Quando nos encontrarmos, vou arrancar 2 deles e perguntar se ele me segue. Se não, vou continuar puxando. Não que eu tenha algo melhor para fazer. Vai ser divertido. Yuto-sama, o que o clã Hyuga e Konoha lhe ensinaram? Conan suspirou exasperada. Por que eu não vou com você? Já que ele é um futuro aliado, é melhor não azedar muito as relações. Com Kitsu no comando de Amegakuri, tudo ficará bem. Yuto concordou prontamente sem pensar muito.
Talvez fosse a oportunidade de finalmente sair um pouco, mas Conan parecia visivelmente animada. Tentando conter um sorriso, ela tossiu levemente. Vou arrumar algumas roupas. 3 dias depois, nas ruínas de Uzushogakure. Assim como 2 anos atrás, esta terra outrora destruída permanecia praticamente árida e desolada. As ruínas, marcadas com o símbolo do clã Uzumaki, jaziam enterradas sob o solo, testemunhando silenciosamente sua antiga glória. No entanto, devido à existência de um porto gigantesco, uma estranha forma de prosperidade surgiu em alguns lugares. De alguma forma, a cidade neutra de Cidade Jardim no país dos redemoinhos tinha se tornado um centro mundialmente famoso de decadência. Rotas marítimas de comércio prósperas trouxeram dinheiro sujo, e com o apoio secreto da estação de recompensas, a Cidade Jardim surgiu do nada, tornando-se uma cidade livre e repleta de uma mistura de indivíduos suspeitos. Corria o boato de que o quartel-general da renomada estação de recompensas estava localizado nesta mesma cidade. Seu idiota! Você come sem pagar. Bata nele até a morte. Ah, é? Difícil, né? Pega um pedaço de pau e mata ele, eu pago. Muito bem, parece que temos um cara realmente durão hoje. Sons de pancadaria ecoavam pelas ruas e, como sempre, as pessoas se reuniam para observar a confusão. Em uma taverna próxima, muitos clientes até abandonaram suas refeições para ver o que estava acontecendo. Seu pedido chegou. Por favor, abram caminho. Senhores, aqui está tudo o que vocês pediram. Um garçom colocou chá e comida na mesa, sem conseguir resistir à tentação de lançar alguns olhares furtivos. Um homem e uma mulher, ambos incrivelmente atraentes. A mulher tinha cabelos roxos, uma figura esbelta com curvas sedutoras e usava um longo vestido bordado com diversas flores. Ao seu lado, um guarda-chuva de papel ornamentado. Ela era mais bela que a cortesã mais famosa da cidade. O homem era ainda mais impressionante, com longos cabelos negros e um rosto tão bonito que ele poderia viver apenas de sua aparência. O garçom baixou a cabeça rapidamente, refreando seus pensamentos. Ele sabia que atender os clientes naquela taverna exigia grande capacidade de observação, e percebeu que aqueles dois eram definitivamente figuras importantes. Nem mesmo o dono da taverna ousaria provocá-los. Ele já vira mulheres bonitas antes, mas geralmente acompanhadas por mercadores ricos. Também vira homens bonitos, mas normalmente deitados no colo de mulheres enrugadas e cebosas. Um homem e uma mulher bonitos juntos? Este não era um casal comum. Ei! Para surpresa do garçom, o homem bonito se virou, sorrindo enquanto gentilmente segurava seu braço. Gostaria de conversar um pouco? Preciso te perguntar uma coisa. Desculpe, senhor. Como pode ver, estamos no horário de pico e muito ocupados. Somos uma empresa consolidada e temos regras rígidas. O sorriso perfeito do garçom congelou quando algo pesado apareceu de repente em sua mão. Pode perguntar o que quiser. Trabalho aqui desde criança, sei de tudo. Ah, é? Não está mais ocupado? Yuto provocou-o com uma risada. Ainda estou muito ocupado, mas isso não me preocupa mais. O garçom rapidamente tirou o avental, escondendo cuidadosamente o dinheiro e as moedas dentro da roupa. Acabei de me demitir do meu emprego. Capítulo 239. O que está acontecendo lá embaixo? Yuto apontou para um homem que estava sendo espancado na rua. Eles estão nisso há algum tempo e ninguém está intervindo? Senhor, embora esteja apanhando, ele parece bastante satisfeito consigo mesmo. O jovem, que já não era mais um mero garçom, explicou. Esses porretes podem parecer comuns, mas tem couro enrolado por fora e pedras incrustadas por dentro. Uma pessoa normal teria a pele cortada com um único golpe, mas esse cara está aguentando há 2 minutos seguidos. Os bandidos estão ofegantes, e ele continua agindo como se nada tivesse acontecido. Isso não demonstra habilidade? Ah, Yuto ponderou, então ele está fazendo um show. Exatamente. O jovem respondeu imediatamente lisonjeando. Cada porto tem seu próprio território, e não é incomum que brigas comecem por causa de negócios. Qualquer comerciante com alguma riqueza contrata samurais ou shinobi. Se você tem habilidade, pode ganhar dinheiro. Aquele cara é impressionante. Veja, os comerciantes ali no canto já estão de olho nele, ansiosos. É a técnica do fluxo da cachoeira de Takigakure. Conan interrompeu de repente. Aquele cara é um gênio da terra das cachoeiras. O jovem que havia tirado as roupas de cima, lançou-lhe um olhar surpreso e tornou-se ainda mais respeitoso. Yuto não estava interessado em shinobi de nível baixo de Takigakure e se virou, continuando a perguntar. Agora, quem é a pessoa mais rica desta cidade? Esses magnatas portuários. Eles controlam as rotas de navegação e as tarifas de carga, e também se metem em produtos essenciais do dia a dia. Cada centímetro da cidade jardim tem a marca deles. Monopolizar ainda é um negócio lucrativo, hein? Yuto deu uma risadinha. Não se preocupe, garoto, não pretendemos roubar os ricos. Você já está aqui há um tempo, então nos diga, o que dá mais dinheiro? Para quem está de fora, o jeito mais rápido é tomar a força. Mas se você quer fazer negócios legítimos, o segredo é abrir novos portos. Embora o investimento inicial seja enorme, só o concreto já custa uma fortuna. Ótimo! Yuto deu um tapinha no ombro do jovem, assustando-o. Então é isso que faremos. O jovem coçou a cabeça sem saber como reagir, e só conseguiu esboçar um sorriso sem jeito. Bem, se não há mais nada, eu... Não tão depressa. A mão de Yuto, como um torno, prendeu o jovem no lugar. Estou te dando a chance de ganhar muito dinheiro. Mas é perigoso.
Topa? Senhor, eu. Por algum motivo, as pernas do jovem começaram a ter câimbras. Deixe comigo. Conan deu uma risadinha, balançando a cabeça. Ela sabia que Yuto tinha assustado o garoto. Era inevitável. Quando um homem detinha o poder mais forte do mundo, seu comportamento mudava inconscientemente, suas palavras ficavam carregadas de um tom intimidador. A mulher de cabelos roxos pensou por um instante e perguntou gentilmente: ainda não perguntamos seu nome. Sem precisar encarar Yuto diretamente, o jovem visivelmente se acalmou. Coçou os cabelos ruivos e respondeu em voz baixa: sou órfão, não tenho sobrenome. Quase me afoguei quando caí em um poço quando criança, então meus amigos me chamam de Arai. Aoi! Yuto e Conan trocaram olhares. Ao verem os grossos cabelos ruivos do jovem e sentirem a vibrante energia vital que emanava de sua pele, ambos tomaram um gole de chá em silêncio. Arai Uzumaki. Nos últimos dias, a notícia mais comentada na cidade Jardim foi a chegada do dragão entre os homens, um grupo de comerciantes em ascensão. Esse grupo, chamado de Guilda dos Mercadores da Torre, causava alvoroço todos os dias desde que chegou à cidade Jardim com suas ações audaciosas. No primeiro dia, compraram a maior propriedade na zona oeste da cidade e, em poucas horas, demoliram os belos jardins e transformaram o espaço num edifício de escritórios quadrado. No segundo dia, leiloaram um perfume raro, que diziam ser originário dos vastos desertos a oeste da Terra do Vento. Era uma raridade na cidade portuária, e as esposas dos mercadores brigaram por ele. No terceiro dia, massacraram todos os ladrões que rondavam o escritório. Os cadáveres foram deixados nas ruas, incluindo o do Shinobi que se gabara de ter suportado 10 minutos de surra sem sequer pestanejar. Seu corpo, antes fortalecido pela técnica da cachoeira, agora estava crivado de feridas profundas, expondo os ossos. No quarto dia, eles mexeram num vespeiro. A Guilda dos Mercadores da Torre anunciou que construiria um porto gigantesco na extremidade norte da cidade Jardim. Todos ficaram alarmados. Para os habitantes desta região, o porto era tudo. Era o que trazia prosperidade. Os 4 principais portos existentes eram suficientes, e as guildas mercantes rivais haviam chegado a um equilíbrio, incapazes de se destronarem mutuamente. Certas regras tácitas haviam se tornado normas aceitas entre os 4 portos. A antiga Uzushogakure só podia ter 4 portos. Se houvesse intervenção de fora, os lucros dos 4 principais portos seriam divididos, o que para os comerciantes seria um destino pior que a morte. Eles precisavam impedir esse desenvolvimento inesperado. Assim, na noite em que a Guilda dos Mercadores da Torre anunciou seus planos para o porto, os líderes dos 4 grupos portuários se reuniram para uma rara reunião. Enquanto a fumaça preenchia o ar, eles refletiam sombriamente. Guilda dos Mercadores da Torre. Nunca ouvi falar deles. De qual grande nação eles são lacaios? O líder do Porto Concha franziu a testa. Da Terra do Fogo? Da Terra da Água? Mas ambas estão envolvidas em guerra. Não tem recursos para se intrometer aqui. Será que é da Terra do Vento? Chega de especulações. É inútil, disparou o líder temperamental do Porto dos Peixes Vento. Se fosse uma grande potência, já teriam feito acordos com a sede da Estação de Recompensas, negociando tratados e benefícios comerciais. Mas o que a Guilda dos Mercadores da Torre está fazendo? Nenhuma palavra de negociação. Isso não é negócio, é roubo. Já identificamos quem está no comando desse grupo de comerciantes? A mulher que liderava o Porto Luz Estelar era a mais implacável. Simplesmente matem-nos. Se quiserem nos roubar, é melhor que estejam preparados para perder os dentes. Não há nenhum vestígio deles. O líder idoso do Porto Cabeça Branca foi o último a falar, tomando um gole de chá com um suspiro. Contratei Shinobi especialistas em sensores, mas eles não encontraram nada. Esses invasores do interior são um bando difícil de vencer. Mesmo assim, alguém vai ter que dar as caras eventualmente, zombou a mulher do Porto Luz Estelar. Matar quem aparecer já basta. O velho fez um retrato. Este nós conhecemos. O nome dele é Arai. Ele pode ser um descendente do clã Uzumaki. De alguma forma, ele se envolveu com a Guilda dos Mercadores da Torre. Devemos matá-lo? Com certeza matem-no. Se quiserem morder, é melhor que estejam preparados para quebrar os dentes. A mulher fez uma pausa antes de acrescentar. Certifiquem-se de que o assassino tenha uma reputação sólida. Se a Guilda dos Mercadores da Torre retaliar e matar nossos pistoleiros, será um golpe para o nosso prestígio. Não se preocupe. Conheço o homem certo, um verdadeiro mestre do assassinato. O velho sorriu misteriosamente. Dizem que ele certa vez tentou assassinar o próprio deus Shinobi. Capítulo 240. No maior pátio da Rua Oeste na cidade Jardim, foi construído um edifício de escritórios de formato quadrado. Um pedaço de papel branco flutuou pela janela, esvoaçando até formar a figura de uma mulher de cabelos roxos dentro do quarto. Yuto-sama, você realmente acha que ele virá para assassinar Arai? O dinheiro pode mover corações. Nunca subestime o poder da riqueza. Se alguém me oferecesse uma montanha de ouro, eu até ativaria meu modo sábio para trabalhar para essa pessoa. Afinal, ganhar dinheiro não é algo de que se envergonhar. Conan deu uma risadinha, os enfeites em seu guarda-sol tilintando como sinos de vento. Pensei que você fosse se transformar em um bandido. Como eu poderia? Sempre me considerei conservador. Regras, quando razoáveis, devem ser seguidas, é claro. Yuto olhou para a mulher de cabelos roxos. Então, como está Arai? Ele tem causado sensação ultimamente.
A estrela em ascensão da cidade Jardim, ouvi muita gente gritando, restaure a glória do clã Uzumaki. Você não deveria dizer coisas assim, sabe? Yuto começou a falar, mas de repente parou. Você comprou laranjas? Não. Ah, talvez seja o perfume. Conan tirou um pequeno frasco do bolso e pingou um pouco do líquido no pulso, depois o aproximou do nariz de Yuto. Acabei de comprar. Yuto-sama, você tem um olfato tão apurado. Conseguiu sentir o cheiro mesmo através do frasco de vidro. Você realmente sabe como me bajular. Yuto virou levemente a cabeça, inalando suave aroma cítrico, que inexplicavelmente o fez lembrar da fragrância de Tsunade. Sentindo-se um pouco irritado, Yuto largou o pergaminho. Venha dar uma volta comigo. A última vez que estive aqui foi há 3 anos. Lembro-me de uma loja familiar que vendia fatias frescas, e eram realmente muito boas. Sim, mas... Yuto-sama, e se ele assassinar Arai enquanto estivermos fora? Deixei para trás uma barreira sensorial. Matar alguém que estou protegendo? Ele pensa que é a Shirama Senju? Aliviada, Conan guardou o guarda-sol e seguiu o jovem. Seus passos eram leves, e sempre que encontrava uma fenda na rua de paralelepípedos, ela saltava de forma brincalhona. No entanto, durante toda a caminhada, Conan manteve-se meio passo atrás de Yuto, sem jamais ultrapassar seus limites. Você parece feliz, comentou Yuto, parando em uma barraca de joias e olhando algumas bugigangas. Ele pensou em comprar algo pequeno para enviar secretamente a Tsunade. Se os membros da Akatsuki vissem isso, ficariam chocados. A mulher de cabelos roxos mordeu o lábio, parecendo um pouco nervosa. Yuto-sama, estou sendo muito desrespeitosa? Não, muito pelo contrário. Yuto pegou um grampo de cabelo em forma de flor com uma ágata vermelha e o ergueu até a cabeça de Conan, rindo baixinho. O sol existe para fazer as flores desabrocharem. O design era bonito e a qualidade parecia razoável. Yuto assentiu com satisfação e comprou o grampo de cabelo, planejando dá-lo a Tsunade na próxima vez que a visse. No entanto, ele não percebeu o olhar estranho que Conan lhe lançava de lado. Será que ela pensa que dar presentes na rua não tem cerimônia? O Yuto-sama não vai esperar por uma ocasião especial para me dar um presente, vai? Será que ele... Espera, não pode ser. Eu nunca ouvi falar que o Yuto-sama se interessa por mulheres. Mas, ele não tem uns 22 anos agora? Talvez ele esteja começando a se abrir? Será que ele precisa de companhia agora? Então, ele está testando minha reação comprando esse grampo de cabelo na minha frente? Se eu não demonstrar desconforto óbvio, será que Yuto-sama tentará encontrar uma oportunidade? Conan girou seu guarda-chuva desajeitadamente e esfregou a bochecha. Yuto-sama, você... Ela hesitou por um momento, mas não perguntou, em vez disso disparou. Você realmente sabe falar. Essa é uma habilidade que aprimorei quando era chefe da Ambu. Os figurões de Konoha são mestres da lábia. Depois de um tempo eu também aprendi. Yuto enrolou o grampo de cabelo e continuou andando. Conan, por que você ainda está carregando seu guarda-chuva? Não está chovendo. A mulher de cabelos roxos, absorta em pensamentos, levou um susto quando Yuto a chamou pelo nome. Minhas mais sinceras desculpas, Yuto-sama. Eu realmente não posso. O guarda-sol? Ela percebeu o que ele queria dizer, e seu constrangimento aumentou enquanto ela nervosamente fincava o dedão do pé no chão. Está muito ensolarado. Quer dizer, os raios UV são muito fortes. Conan pigarreou, tentando afastar seus pensamentos confusos, e falou seriamente, nasci e cresci na terra da chuva. A menos que esteja em missão, raramente vejo o sol. Então, minha pele é sensível aos raios UV. Se fico exposta por muito tempo, fico com erupções cutâneas. Faz sentido. As cidades costeiras têm muita luz solar. Na verdade, Yuto-sama, lugares com bastante luz solar são muito melhores. Pelo menos as plantações crescem com mais facilidade. A terra da chuva é perpetuamente nublada, e existem apenas algumas áreas que conseguem cultivar comida suficiente para sustentar a todos. O custo da compra de grãos a cada mês é um fardo enorme. Não se preocupe. Um dia, quando eu dominar esse poder, o sol brilhará também na terra da chuva. Yuto-sama, estou disposto a morrer por esse ideal. Lá vai você de novo. Não se esqueça, eu também posso acabar sendo massacrado pelo mundo shinobi. O jovem se virou com um sorriso despreocupado. Mas para um shinobi, não importa o resultado, contanto que você continue trilhando seu caminho mesmo no momento da morte, isso basta. Morrer com arrependimentos não realizados é uma espécie de romance em si. A mulher de cabelos roxos parou abruptamente, encarando o jovem alto. Embora caminhasse em meio à multidão, ele permanecia completamente sozinho. Era um rebelde, um homem que inauguraria uma nova era, um líder destinado a ser lembrado nos anais da história shinobi. Um homem assim jamais teria companheiros. Seus únicos companheiros na vida seriam o poder e a solidão. Tudo bem, vou considerar isso como dar a minha vida por um ideal. Conan endureceu sua determinação e disparou. Yuto-sama, se você realmente quiser. Espera, calma, não fale. Yuto fez um gesto para silenciá-lo. A barreira foi ativada. E são bem eficientes pelo preço que paguei. Num instante, ele desapareceu, movendo-se tão rápido que nem mesmo Conan conseguiu ver como ele executou o movimento de piscar o corpo. A mulher de cabelos roxos bateu o pé em frustração e o seguiu. Ela estava genuinamente com medo de que Yuto pudesse simplesmente arrancar 2 corações sem pensar 2 vezes. No maior pátio da Rua Oeste na cidade Jardim, um homem mascarado permanecia nas sombras, sua presença se misturando perfeitamente com o ambiente ao redor. O grupo mercante da torre. Arai.
Ele fechou seu pergaminho e fez uma série de selos de mão, usando o jutsu de reconhecimento. Embora não fosse sua especialidade, ele o executou impecavelmente. O alvo está na terceira sala à esquerda. As outras salas estão vazias, mas há uma barreira sensorial. Ele calculou a distância e quase deu uma risadinha. 3 segundos. Posso atravessar a barreira, localizar o alvo e eliminá-lo em 3 segundos. Os shinobi que o protegem são arrogantes demais. Mesmo que me sintam, não conseguirão me deter a tempo, muito menos salvá-lo de mim. Eles acham que são Hashirama Senju? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.